Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Comigo, graças a Deus, está tudo em paz. Então, galerinha, vim aqui falar para vocês. Me chamam Mimi, mas meu nome é Claudemir. Então, quem é Mimi ou Claudemir, né? Pessoal, é o seguinte, contar um pouco da minha história para vocês. Como a maioria já sabe, né? Eu tenho um problema de depressão. Como Mimi adquiriu, né, a depressão. A depressão, ela, não sei se já tem a tendência por conta de família, né? Que já tem muitos que têm esse problema. E eu vim também, com o tempo, a adquirir. Eu tive uma infância muito conturbada. A minha infância começou os problemas a partir da separação do meu pai com a minha mãe, que hoje está com 20, tem uns 25 anos que são separados. Até hoje nenhum dos dois arrumou ninguém. Então, com isso daí, com a separação do meu pai, a gente começou a sofrer naquilo, né? Voltar para casa dos meus avós. E na casa dos meus avós, minha avó acolhia muito bem a gente, um amor de pessoa, uma mãe, uma guerreira, né? Mas tinha os filhos delas que não nos aceitava bem. Então aí começava a malvida, que era a gente ser xingado, né? A gente olho feio para alimentação e tudo isso mexia com o psicológico da gente que era criança. Então, depois disso, né? Mesmo assim, minha avó nunca nos abandonou. E aí foi mexendo com o psicológico da gente. Por esse motivo, a gente, na época, viver sem a convivência do pai, a presença do pai, as pessoas menosprezavam muito. Então, foi aí que foi acarretando aquela série de problemas. Quando, quando eu fui crescendo, a partir dos 7 anos de idade, eu já me sentia diferente. Tipo, muito nervoso, aquela ansiedade. Eu com 9 anos de idade, eu já comecei a trabalhar para poder ajudar minha mãe, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de dar uma vida melhor para ela. Muito jovem. Então, aquilo foi com a ansiedade muito forte de querer ajudar e sonhando muito alto em querer ter uma profissão, em querer. Tinha vários desejos, era ser jogador de futebol, era, era ser cantor, tinha vários desejos de ser alguém na vida, né? De encontrar um meio de poder ajudar a minha família. Então, essa ansiedade de querer, sonhando muito alto, veio aquele problema da insônia, que botar muita coisa na cabeça, né, querer resolver e no fim, no outro dia, não resolvia nada, travava a mente. Então, com tudo isso, né, ficou aquela coisa. Fui adquirir a depressão e não sabia. Então, tudo isso, meu psicológico foi abalando, abalando, até indo para a escola. Pulando um pouco, vamos falar da escola. Ia para a escola e tinha um problema que travava a minha mente. Então eu ficava tão nervoso que suava os pés e as mãos e ali não tinha como eu desenrolar. Então não desenvolvia nada na escola. Mesmo assim, eu fui tentando, tentando, tentando. Hoje, graças a Deus, terminei com... Estou no primeiro ano, parei no primeiro ano, no segundo ano, por conta Do ensino médio. do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Então, tudo isso, fui perdendo a oportunidade de estudar, porque não tinha condições, então eu ficava muito nervoso e tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tinha essa dificuldade, né? Então, com tudo isso,
chegou um tempo que eu falei, vou parar de estudar, não vou estudar mais. Eu tinha um aceleramento no coração e adormecia as mãos. As pessoas me criticavam muito. Então eu tinha dificuldade de trabalhar. Foi a qual eu fui para São... Antes você foi na roça, né? Minha família me colocava para a roça, só que de manhã eu estava cansado, que não conseguia dormir à noite bem, pensando muita besteira. Então, quando era durante o dia, eu estava muito cansado e tinha esse problema. Então, eu sempre fui muito ruim de concentração e também para trabalhar num pesado, né? Que eu sempre tive problema de saúde. Com 11 anos, com 11 anos, em torno aí de 11 anos, não tenho muita lembrança, foi a qual eu fui vendo que eu não era normal, tinha algum problema. Então, eu o síndrome do pânico, que eu entrava no ônibus para estudar e do nada ali me faltava o fôlego e eu tinha que me descer do ônibus, eu ia para a escola a pé, que tinha medo de entrar dentro do ônibus. Então, eu fui vendo que tinha coisa que não era normal, né? Aí fui e procurei um médico. Até um dia eu mesmo nunca tive ajuda de ninguém. Sempre eu sozinho, lutando. Meu Deus, quero me livrar disso, quero ser alguém na vida. Então, eu sempre querendo ser alguém na vida, nunca desisti, né? Então, depois disso, né? Depois disso, meu Deus, quero ser alguém na vida, eu quero poder ajudar a minha família. Aí, em seguida, eu passei no médico e ele me falou que eu tinha depressão. Falei, mas meu Deus, depressão é... eu achei que era uma coisa boba, né? Tudo bem, aí comecei a tomar medicação. Aí por um período de 3 meses eu tive uma melhora. Aí as coisas começaram a andar. Depois disso, o organismo se acostumou. Aí comecei a ter novamente umas recaídas. Em seguida fui embora para São Paulo. Primeiro, não, antes. Com 11 anos, em torno de 11 anos aí, eu saí de casa, né? Saí de casa e fui procurar, tipo, não tem aquela coisa, um lugar de mais conforto, uma comida melhor. Era isso, que a gente passava muita dificuldade, muita necessidade. Nunca tive vergonha de falar isso, que foi aonde, graças a Deus, foi um incentivo para mim continuar lutando para um dia conseguir algo na vida. Então, eu morei mais ou menos na casa de umas 10 famílias. Ficava 3 meses em um lugar, 4 meses em outro, 2 meses em outro, 15 dias em outro. E assim foi a minha vida até hoje. Eu com 32 anos, hoje. Então, com 16 anos, aliás, com 14 anos, quase completando 15, fui para São Paulo pela primeira vez. Cheguei em São Paulo, fui trabalhar de feirante e depois de ajudante de mecânica. Por esse problema da depressão, não deixava, eu chorava muito com facilidade, não tinha concentração no que eu estava fazendo, tive dificuldade para continuar no emprego, mesmo as pessoas me ajudando. Então o que eu recebia era muita crítica. Crítica, que não tinha futuro, que eu era muito preguiçoso. E com aquilo eu não dava demonstração, mas só me restava chorar, sozinho, calado. Então, com o tempo, eu voltei e com os 17 anos eu casei. Aos 17 anos eu casei. Então, convivi com essa pessoa 9 anos. Que casamento foi esse que me trouxe uma série de problemas, agravou mais minha situação, e aí foi aonde eu vim ter alucinações e uma situação bem mais complicada. Meu sonho era ter um filho. Foi aonde, graças a Deus, realizei ter meu filho hoje, que é o Carlos Henrique. Amo muito meu filho, meus filhos, né? Então, a partir daí, foi uma felicidade muito grande, só que muito difícil também. Na época, a mãe dele teve começo de eclâmpsia, então foi para reparar em Recife, quase morre. E aí, lá no hospital, ela me rejeitou, né? A partir daí, pronto, foi o choque maior e a depressão só aumentou. E em seguida, a gente veio embora
E por falta de condições e pensando o que fazer com a família, parti em destino a São Paulo novamente com ela. Chegando lá, tive algumas oportunidades e fui trabalhar 24 horas. Os 3 primeiros meses, 24 horas. Meu corpo e minha mente já não estavam mais aguentando. Então, essa pessoa, também por viver muito trancada, que eu não tinha tempo para nada, começou a ter umas crises também, bem provável, não sei, começo de depressão, algo do tipo. Os vizinhos começaram a me aconselhar que eu viesse trazer, só que era muito difícil para mim, que eu também estava em crise, não estava suportando mais. Aí cheguei aqui, né, lá eu já estava com um negócio, estava dando tudo certo, já tinha meu comércio, meu mesmo, e vim embora. O que acontece? Cheguei aqui, eu estava num estado tão difícil que eu abandonei tudo lá e até hoje não voltei mais nesse local. Tipo, como se eu tivesse pegado um trauma e as pessoas não entendiam. Me perguntavam por quê. Eu peguei trauma do lugar, como até hoje nunca mais eu voltei. E em seguida, aí fiquei por um tempo, convivi 9 anos com essa pessoa, até graças a Deus, por muito problema, arriscado aconteceu o pior, porque por uma palavra, quem tem esse problema de depressão, é muito complicado. Uma palavra você guarda na mente e ali acabou com você. Então esfria tudo. E foi isso que aconteceu. Por uma palavra, no dia do casamento, por uma palavra eu guardei com isso para mim, e foi o que veio a destruir o meu casamento, meu primeiro casamento. Aí pronto. Aí com o tempo foi se desgastando, se desgastando. Eu esperei um tempo que meu filho crescesse mais, para que ele viesse entender um pouco. Ele cresceu. Aí me separei. Ele estava com 8 anos de idade. 8 para 9 anos. 8 anos de idade, se eu não me engano. Aí me separei. Em seguida fui para São Paulo. Tentei tocar a vida. Infelizmente, a depressão me embarra mais uma vez. Estava eu trabalhando em uma rotisseria, como na carteira preparador de massa italiana, e vivendo, tava assim, uma coisa que eu tava gostando. Só que por várias vezes, eu pensando muito em meu filho, na família, como eu nunca pensava em fazer com um filho, ter uma família, e aconteceu o que aconteceu com meu pai e minha mãe, a separação. Porque eu sabia que meu filho ia sofrer com a ausência do pai. Foi o que aconteceu. Comigo, passei por isso, e meus filhos, infelizmente, hoje estão passando por isso também. O que acontece? Em seguida da separação, eu viajei para São Paulo. E muito perturbado lá, não, eu estava falando da rotisseria. Comecei a trabalhar, uma empresa muito boa. E na rotisseria, minha patroa me deu muita força, uma oportunidade, uma pessoa, um amor de pessoa. É a Lea Ambude, que é da Gaeta Massa, lá na Vila Mariana. Uma pessoa extraordinária. Nunca me esqueci dessa pessoa pela oportunidade que me deu, o apoio. Perceberam que eu estava com uma grande depressão. Minha chefe, que é Lenilva. Então me deu uma grande chance. Claudemir, o que é que está acontecendo? Eu, com vergonha e de falar que tinha depressão, estava com problema de depressão, abandonei tudo lá na mesma noite. Foi a noite que eu falaram, o pagamento está na conta. Eu passei no banco, na caixa, saquei o dinheiro e vim embora até hoje. Eles mandaram minha documentação, que ainda estava com ela, pelos correios. E aí, em seguida, o que aconteceu? Aí fiquei tocando a vida. Ali, por desespero, comecei a beber, não deu certo. E eu falava, meu Deus, isso não é para mim beber, isso não é para mim estar em zoeira. Então, tudo isso, e também o que ajudou nesse problema de saúde meu, foi muito em questão da desigualdade, por você ser criado sem pai, você não ter condições. As pessoas humilhavam muito, me chamavam, era nego do cão, nego preto. Então essas coisas colocavam a autoestima muito lá embaixo.
E tudo isso foi acarretando a série de problemas a qual agravar muito a situação. E assim toquei a vida, né? Casei pela aí casei pela segunda vez. Pela segunda vez, o que aconteceu? Você já é uma pessoa traumatizada. Então, como eu falei um pouco atrás, qualquer coisa machuca a gente. Não é porque você queira, é que seu autoestima já lá embaixo, qualquer palavra, qualquer pessoa, qualquer coisinha, você já esfria, ali te machuca e fica difícil de esquecer quem tem esses problemas. Por isso que é bom ter muito cuidado com criança, com pessoas que têm algum tipo de trauma. Então, com tudo isso, casei, graças a Deus estava bem. Só que aconteceu, por uma pequena palavra, né? A gente que já sabe que você casa pela segunda vez, já tem filho, já tem muito problema, aí você vai e arruma outro problema, como diz as pessoas, né? Então, mais compromisso. E aconteceu, eu me separar pela segunda vez. Nem todo mundo lhe entende. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, tem momento que você está sorrindo, no mesmo segundo você está chorando, você está triste, você está calado, você não quer ouvir pessoas falar, você fala pouco. Então quem tem esses problemas é assim. E veio meu segundo filho nesse segundo casamento. Graças a Deus não tive tanto problema, não tive briga, não tive confusão. Então isso me ajudou bastante permanecer de cabeça erguida, né? E tocar a vida como eu estou. Hoje, graças a Deus, estou bem, muito bem mesmo. À vista da vida que eu vivia. Muito triste, autoestima lá embaixo. Então, com tudo que eu passei, achava que não ia superar. Em alguns momentos pensei em desistir. Hoje, lembrando que eu não falei lá atrás, nós éramos em 5 irmãos. Então, há 3 anos, infelizmente, tive mais um choque, que foi um dos piores também. Meu irmão mais novo, de 22 anos, que infelizmente a idade dele era a separação do meu pai e mãe, e ele vinha de um jogo de bola e veio sofrer um acidente, vinha com a moto sem farol. Infelizmente sofreu um acidente e veio a falecer. E ali para mim o mundo desabou. Graças a Deus, Deus continua me dando força. E aí segui de cabeça firme, pedindo a Deus, que sabia que um dia ia vencer. E aqui estou, já há 3 anos se passa, a saudade é grande. Não é fácil, gente, mas quem tem fé em Deus vai à frente e consegue. E aqui estou eu, graças a Deus, com 32 anos, superando tudo, tudo. E hoje, graças a meu bom Deus, estou bem, mesmo com a depressão, mas me sentindo bem, bem mesmo. Tem alguns probleminhas que ainda dificultam um pouco o dia a dia, mas eu posso falar que estou bem, porque hoje eu tenho mais ânimo, hoje eu não tenho as alucinações que eu tinha. Eu vivia com um nó no coração, no peito, aquele aperto, uma tristeza profunda, aquele medo, aquela tristeza por ter tido uma mal vida, pensar em filho que ia ficar para trás, pensar no que as pessoas iam falar, no que as pessoas iam achar de mim. Então tudo isso era mexer com o meu psicológico, mexeu. Então hoje, graças a Deus, pessoal, eu tô bem melhor, mesmo com o tratamento que eu vou mostrar para vocês que então, no segundo casamento, pessoal, vou falar um pouco para vocês, voltando um pouquinho atrás, aí tive o segundo casamento, né? Nesse segundo casamento veio um filho, que foi José Carlos, que hoje vai fazer 3 anos agora em junho, né? E então fiquei por dois anos, se eu não me engano, 3 anos, 2, 3 anos, é isso mesmo, 3 anos.
convivi com essa pessoa e eu já estava, como se diz, bem melhor, né? Bem melhor porque eu fui, a partir daí, eu já tinha, né, mais segurança comigo. E o que veio, como eu falei, o que veio acabar esse casamento foi esse problema de qualquer coisa que você ouve, né, já te machuca e ali você esfria. E, infelizmente foi o que veio destruir meu casamento. Então, em seguida, depois desse que me separei, fiquei um tempo só e daí então falei, meu Deus, me dá força para mim tocar a vida e graças a Deus encontrei uma pessoa que sempre me apoiou e isso, tudo aquilo que eu precisava, que era um apoio, me sentir firmeza, seguro, né? Alguém que me entendesse, que é quem tem esse problema de depressão, a gente é inseguro. Então, graças a Deus, encontrei essa firmeza e hoje estou bem. Posso falar que estou bem. A gente tem algum problemazinho, mas vai se corrigindo com o tempo. E pronto. Aí casei. Hoje, graças a Deus, estou bem. Então, eu trabalhava, antes de vir aqui para a fazenda, eu trabalhava cuidando de uma senhora de 93 anos. Fiquei 3 anos e pouco cuidando dela. Só que eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem. E ganhava muito bem mesmo. Só que sempre vi que dinheiro não é tudo. Então resolvi deixar, tinha um emprego da prefeitura e cuidava mais de uma idosa. Então, no caso, praticamente 3 salários aí. Então ganhava muito bem. Só que minha saúde estava indo para o saco novamente. Então, muito nervoso. E ali eu fui e resolvi. Eu falei, não, vou ter que procurar um lugar que eu tenha paz. Um lugar bom. Aí, graças a Deus, Deus me presenteou com esse lugar. É uma casa muito simples, né? Por enquanto o patrão falou que vai arrumar, mas que me trouxe uma paz, que é o sítio, é mexer com gado, mexer com cavalo, mexer com roça, mexer com horta, mexer com porco, criação de galinha, essas coisas. Então, isso me trouxe ânimo, isso me trouxe paz. E também distante de muita gente, de muita muvuca. Graças a Deus, estou bem aqui, estou me sentindo bem. Então, é desse jeito. Ainda tomo os remédios controlados, estou fazendo o tratamento, que é para ansiedade. Ansiedade, para esquecimento e para dormir. Esse é para dormir, esse é de esquecimento e esse é para ansiedade. É o que, graças a Deus, está me ajudando bastante. Estou fazendo o tratamento. E é desse jeito, pessoal. Isso é um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês gostem. Vocês sabem um pouco de mim, o que eu passei, porque eu tenho depressão. Isso aí. Que Deus abençoe vocês. Agradeço muito por estar curtindo meus vídeos, por estar se inscrevendo. Os novos que estão chegando. Graças a Deus, meu canal está crescendo. Então, gente, amo vocês de coração. Estou amando estar interagindo com vocês, tá? Isso está me trazendo uma paz também, uma alegria, está me voltando. Tem uma pessoa no canal aí, a Violeta de Paula, um amor de pessoa, uma pessoa que já me traz assim, segurança, uma paz em estar conversando com ela. Então é isso aí, pessoal. Tem outras pessoas aí que estão mandando mensagem para mim, não lembro o nome agora. Depois eu cito para vocês aí o nome, mandar um abraço para todos. Então, gente, se sintam em casa, se sintam no meu coração, que Deus abençoe. Espero interagir bastante com vocês. Vou trazer bons conteúdos para vocês do meu dia a dia, junto com a minha família e aqui na fazenda. Tá bom, pessoal? Então, curtam aí, compartilhem com os amigos, se inscrevam para nos ajudar. Fica em paz, que Deus abençoe todos e jamais desistir. Vamos à frente e vamos vencer em nome de Jesus. Vocês fiquem na paz.